Salve, salve moçada, professor Glauco Laser aqui, trazendo mais um vídeo no qual eu vou resolver uma questão da prova da SpaceX do ano de 2022. Uma prova que foi realizada em setembro de 2022. Então, eu vou fazer uma questão aqui de máquinas térmicas. Máquinas térmicas é um assunto que está dentro da termodinâmica. Então, eu escolhi para a gente bater um papo. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente o nosso vídeo. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam esses vídeos e que possam dessa forma ajudar a todos que precisam de um entendimento melhor, de achar uma resolução de uma questão de alto padrão, beleza? Então vamos lá, vamos bater um papo a respeito dessa questão. Fala moçada, se você está estudando para a SpaceX, eu, professor Glauco Laser, estou disponibilizando um acesso à minha plataforma EAD para que você conheça por dentro o método de ensino do meu curso, que aprova há mais de 25 anos. Com aulas ao vivo, material gravado, simulados, correções de redações e contato direto comigo. Para saber mais, acesse o link na descrição. Nós estamos falando dessa questão que fala de máquinas térmicas. Máquinas térmicas é um assunto que está dentro da termodinâmica, que estuda única e exclusivamente o comportamento gasoso, o comportamento do estado gasoso. Quais são as variantes de um gás, pressão, volume, temperatura, quantidade de gás, onde tem que ficar bem claro que na termodinâmica a substância não irá mudar de estado físico. O oxigênio gasoso vai ser só gasoso. Dentro da matéria de termodinâmica tem a segunda lei da termodinâmica que fala das máquinas térmicas, né? Que tem aí o famoso ciclo de Carnot. E essa questão da SpaceX, que é a questão número 22 do ano passado, do ano de 2022, né? Tá? Ela fala sobre isso. E o que é a teoria da máquina térmica? A máquina térmica é uma máquina, tá? que deu início até à Revolução Industrial, né? É uma máquina que opera entre ciclos, onde ela retira calor de uma fonte quente e elimina um calor que não foi utilizado na forma de trabalho para uma fonte fria. Vamos dar um exemplo bem clássico. Sabe aqueles desenhos animados que você vê de uma caldeira, a pessoa jogando lenha na fornalha de uma locomotiva? A queima da fogueira, a queima da madeira é a nossa fonte quente, gerando CO2, e esse CO2 produz altas pressões que empurrarão manivelas que, por sua vez, farão rodas andarem produzindo trabalho mecânico. E parte desta energia não utilizada vai embora pela chaminé, que é o chamado exaustão. Os nossos carros também são assim, os carros a combustão. Você tem uma câmara de combustão, explode, gerando gases com alta pressão, que empurram manivelas e o excesso é jogado pela exaustão, que você chama com cano de escapamento, beleza? Então, o que você tem que entender? A segunda lei da termodinâmica diz, em resumo, que é impossível uma máquina térmica ter rendimento de 100%, porque ela tem que devolver alguma coisa para a fonte fria ou essa fonte fria estaria 0 Kelvin, que é uma coisa impossível de ser atingido, que é o zero absoluto. Então, em suma, a máquina térmica mostra que para uma máquina térmica, ela opera entre ciclos ou não, ela recebe um calor da fonte quente, parte disso é realizado como trabalho e outra parte é jogado para fora na fonte fria. De outra maneira, não temos nunca uma máquina térmica com aproveitamento de 100%. Entenda o rendimento da máquina térmica. E o que é o rendimento da máquina térmica? É a quantidade de calor que você recebe da fonte quente é o 100%. Assim como o trabalho que você realiza é dado por X%. Só que existe o tal do ciclo de Carnot que mostra que quando as máquinas operam entre ciclos, existe uma maneira especial de você tirar o máximo proveito dessa máquina. Não é levar para 100%, que é impossível. Você vai pegar uma máquina térmica e dela vai mostrar para ela como que tem que ser feito para tirar o máximo rendimento naquela situação. Não adianta pensar que o Glauco corre na rua, beleza? Mas eu não vou correr mais do que o recordista mundial da maratona. Mas eu vou tentar melhorar em muito o meu tempo, ou seja, eu vou otimizar o meu trabalho. Mas chega de conversa, vamos aqui para o quadro para eu discutir essa questão, até que eu vou fazer um desenhozinho para vocês. Então, me acompanhem e vamos seguir e olhar aqui para o quadro. Valeu? Bom, moçada, vamos então agora àquela questão que eu falei para vocês da prova de física. E eu estou mostrando para vocês aqui um esquema rápido sobre uma máquina térmica incipiente que opera em ciclo. Só para vocês entenderem antes de nós lermos a questão. Imagina que eu tenho aqui uma torneira, aqui eu jogo uma água, nessa aqui eu tenho uma lingueta que me garante que o fluxo de água vai seguir para essa caldeira. Aqui é a nossa caldeira, aqui é a nossa fonte quente. Quando a água chega nessa fonte quente, a água vai ser vaporizada
E aqui dentro dessa caldeira começam a surgir vapores. Vapores esses que vão começar a seguir por esse cano, que você vai perceber que esse cano vem sofrendo constrições, ficando cada vez mais fino. Como ele fica cada vez mais fino, eu vou chegando a áreas menores e a força que esse gás está chegando em áreas cada vez menores, lembrando que pressão é força sobre área em newtons por metro quadrado. Então, como esse gás vai passando por regiões cada vez de área menor, vai sofrendo constrições, esse gás começa a gerar uma pressão tão grande que gera uma força capaz de empurrar uma manivela, gerando aqui algum trabalho mecânico. Só que parte desse gás que chega aqui não dá tempo de sair. E para não explodir essa caldeira, parte desse vapor não aproveitado, ele vai chegando e sendo devolvido por um rejeito, sofrendo uma rejeição, ou o que a gente chama de um escape dos gases, ok? Ou os canos de coleção, canos coletores. Quando esse gás chega aqui dentro desse condensador, que é a nossa fonte fria, ele sofre uma condensação, e ele fica de novo líquido, e esse ciclo vai ficando cheio aqui de água. Estou dando um exemplo bem clássico, bem simples, e essa água sempre abastecendo a caldeira, permitindo que opere em ciclos. E aí, essa simbologia, essa bolinha que você já viu em alguns lugares, Q1 é o calor proveniente da fonte quente, trabalho é o que eu posso usar, parte do Q1 que eu uso realizando um trabalho, igual as máquinas a vapor, da primeira revolução industrial, e parte é rejeitada para a fonte fria. E o que acontece com a nossa segunda lei da termodinâmica? Q1, trabalhar, não. Q1 tem que ser igual a trabalho mais Q2. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o que percebe-se, o que chama-se rendimento de uma máquina térmica? É uma relação entre o trabalho utilizado e o que eu recebi da nossa fonte quente. Então esse é o rendimento. E galera, o que Carnot, que não vem ao caso, explicou para a gente aqui, é que operando entre duas temperaturas quente e fria, existe uma sequência de transformações gasosas que permite que essa máquina térmica atinja o seu máximo rendimento. Não é de 100%, por quê? O rendimento de uma máquina térmica, o rendimento máximo de uma máquina térmica, Carnot demonstrou fazendo uma relação entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. E que para esse rendimento ser de 100% ou igual a 1, o que vai acontecer? 1 menos 1 dá 0. P1 vezes 0 dá 0. O meu P2 tinha que ser 0. Para o rendimento dar 100%, a temperatura da fonte fria tinha que ser 0 Kelvin. E nós não temos 0 Kelvin. É uma impossibilidade tecnológica. Então, nunca uma máquina térmica vai ter rendimento de 100%, beleza? E aí vamos agora então aos julgamentos. Primeira coisa, ele fala o seguinte: as máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor, fonte quente e fonte fria, e realizam trabalho. Com relação a essa máquina, podemos afirmar: para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Quer dizer que isso aqui tem que ser sempre maior que Q2. Galera, na realidade, o Q2 é quase sempre maior que o trabalho. O que importa é que rendimento é trabalho sobre Q1, não importando aqui. Quando o trabalho for maior do que Q2, é porque o rendimento é acima de 50%. E quando o trabalho for menor que Q2, é porque o rendimento é abaixo de 50%. Vou dar só uma curiosidade. As máquinas térmicas com os maiores rendimentos giram em torno de 17%, 18%, até 20%. São os motores a diesel. Fica a dica aí. Então, o letrado está errado. Rendimento sempre que tem trabalho, a relação entre trabalho e Q1. Ponto final. Letra B. Todas têm o mesmo rendimento máximo se operando de acordo com o ciclo de Carnot. Não, o ciclo de Carnot mostra como que eu tiro o máximo de rendimento de uma máquina térmica. Mas cada uma delas depende das temperaturas da fonte quente e fonte fria, por essa fórmula que foi o jeito que Carnot relacionou. Então, o rendimento máximo de uma máquina térmica é a relação entre T1 e T2 nessa fórmula. Então, eu estou dizendo, todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é uma expansão
adiabática, expansão isotérmica, por aí afora. Não temperaturas. Então, item B, errado. Item C, mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. O que é o calor recebido da fonte quente não poder ser convertido em trabalho? Ele está mostrando justamente isso. Se tudo que eu recebo da fonte quente for convertido em trabalho, eu não tenho Q2. Se eu não tenho Q2, trabalho é igual a Q1. E Q1 sobre Q1 dá 100%, contrariando o rendimento máximo. Então, está o item C errado, clássico, sistema errado, ele está dizendo que mesmo com rendimento máximo, ou seja, operando nessas temperaturas, não quer dizer que ele está transformando todo o calor da fonte quente em trabalho, tá bom? Letra D, o seu rendimento é máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Não, quando for o máximo de trabalho realizado e não Q1. Ele colocou uma bagunça para vocês. Se você quer uma dessa aí, rapaz, você está na hora de correr para o curso Glauco Laser. E a última, o seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais. Se esses valores forem iguais, repare o seguinte, olha lá, põe esses dois iguais. 5 sobre 5, 10 sobre 10. Se aqui for 10 e aqui for 10, dá 1. 1 menos 1 dá 0. Dando rendimento? 0, parceiro. Ou seja, errado. Item C de casa, C de caraca, que questão fácil, né? Então está aí uma questão muito bacana que falou de uma forma resumida tudo sobre a segunda lei da termodinâmica, beleza? Bom, viram que essa questão foi bem bacana e foi uma questão bem simples de fazer, porque na questão que a gente colocou como resposta, né, mesmo com rendimento máximo operando no ciclo de Carnot, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho, ou seja, tudo aquilo que a gente falou da teoria das máquinas térmicas. Então, nos acompanhe aí, espere o próximo vídeo e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, por favor, curta, compartilha, comenta, manda aí para os amigos, manda aí de qualquer jeito, manda um WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, por sinal de fumaça, tapetes voadores, mas manda para a galera aí para que vocês possam cada vez ter vídeos melhores. Valeu? Até a próxima, fiquem com Deus e até daqui a pouco.